Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero vos convidar nesta hora para termos uma meditação na Palavra de Deus. E vos convido para ler Gênesis capítulo 38, versos 17 e 18, que diz assim a palavra de nosso Senhor. E ele lhe disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela lhe disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Amados irmãos, esta passagem que nós temos lido nas Sagradas Escrituras, um episódio bem conhecido de uma fase muito triste da vida de Judá, o homem que foi escolhido por Deus para que através da sua descendência, dentro das 12 tribos, viesse o Messias. O nome Judá quer dizer louvor, quarto filho da mulher rejeitada. Observe uma coisa interessante. Rúben era o herdeiro natural, porque ele era o filho mais velho. José era o herdeiro do coração de Jacó, porque Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. A escolha de Jacó recairia sobre José, que era filho do seu grande amor. E a escolha de Deus foi Judá. Jesus não é o leão da tribo de Rúben, não é o leão da tribo de José. Jesus é o leão da tribo de Judá. Porém, a história de Judá é repleta de altos e baixos. E é isso, sobre um desses declínios de Judá, que eu quero falar um pouco, rapidamente, para que nós possamos ser instruído pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o nosso assunto hoje, ele tem por tema 3 coisas que o pecado tira do crente. Os irmãos lendo o capítulo 38 já tem uma ideia clara de que aquela mulher foi filha do primeiro filho de Judá. Ele morreu. Segundo, Deus o matou. Terceiro, então faltava mais um, Selá. Só que Judá passou-se os anos e não deu aquela mulher para ser mulher de seu filho. Então aquela mulher se vestiu de prostituta, porque sabia que Judá ia passar por ali. E Judá acabou se relacionando com ela. Mas antes de se relacionar com ela, Judá disse: eu amanhã enviarei um cabrito para você. Ela disse: não, dá-me um penhor. Então Judá deixou em sua mão o selo, o cordão, o lenço e o cajado. É sobre isso que eu quero falar um pouco. 3 coisas que o pecado tira do crente. A primeira coisa é o selo. Selo é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Selo nos mostra que nós somos propriedades, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, falando sobre o Espírito Santo, Paulo diz: ou não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. E o templo de Deus sois vós. Então observe aqui que o Espírito Santo, ele habita em nós. Tiago também fala que o Espírito que em nós habita tem ciúme. É o zelo, é o cuidado. Judá deu lugar ao pecado. E como penhor, ele entregou o selo.
ele perdeu a maior bênção que ele possuía, que era o selo. O selo também testifica da nossa filiação. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Observe uma coisa, nós fomos chamados para viver em santidade. No momento que o pecado ele passa a agir na nossa vida, o Espírito Santo se vai de nós. 1 Samuel capítulo 16, verso 14, a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor se apartou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte de Deus, ou seja, com permissão de Deus. Nós vimos, irmãos, quando Sansão deitou no colo de Dalila, quando Dalila lhe rapou a sua cabeça, ele disse: sairei como das outras vezes e me livrarei dos filisteus. Porém, ele não sabia que o Senhor já tinha se apartado dele. Se nós perdemos este selo, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, veja bem, eu estou falando da presença, da habitação do Espírito Santo, não estou falando da manifestação. Em outra ocasião falaremos sobre a manifestação. Eu não estou falando sobre o falar em línguas estranhas, eu estou falando em ser a habitação do Espírito Santo. Quando eu e você somos a habitação do Espírito Santo e conservamos o Espírito Santo em nós, porque a Bíblia diz assim, Apocalipse 2:25, mas o que tende, retende até que eu venha. Irmãos, o Espírito Santo não é um visitante esporádico. Não é como na antiga aliança, que o Espírito Santo se apossava, se apoderava, revestia, usava. Acabou aquilo, acabou. Não, ele veio para morar em nós. O selo fala de que nós temos o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação. E esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O selo para Judá era o símbolo da sua autoridade espiritual. Segundo, o que o selo representa para nós é a autoridade espiritual. Observe uma coisa, a autoridade espiritual não é para repreender demônios, não é para expulsar demônio. A autoridade espiritual não é para você falar em línguas, para essas coisas, não. A autoridade espiritual é para você dizer sim ao Senhor Jesus e não ao pecado. A autoridade espiritual é para você resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Autoridade espiritual é isso. Segundo, o que ele perdeu, o lenço, o cordão. Isso fala de comunhão com Cristo. Eu quero lembrar aos irmãos a diferença entre ter comunhão e estar na presença de Deus. Quando o endemoniado gadareno, os demônios que estavam nele viram Jesus, disseram: Jesus de Nazaré, que tenho eu contigo. Eles estavam na presença de Jesus. Você estar na presença e em comunhão, eu sempre digo a diferença para a igreja, porque quem está na presença é como quem vai a uma festa e vê a mesa posta com todas as iguarias e não participa. Quem está em comunhão é quem vai à festa, vê e participa, e se alimenta e recebe. Agora nós vemos, irmão, Judá perdeu, entregou o lenço, entregou a sua comunhão com Deus, ele se manchou. A partir daquele momento, Judá deu lugar, deu vazão ao pecado, quando ele perdeu a sua comunhão com Deus. A primeira coisa que nós temos que valorizar é a nossa comunhão com Cristo. A Bíblia diz assim: estais em mim e eu em vós. O que é comunhão? É estar em mim e eu em vós.
uma vara de si mesmo não dá frutos. Não confunda você ir a um culto e ver tudo que Deus faz e não receber nada. Vá ao culto, não para assistir um culto, mas ser parte deste culto, ter comunhão. A alegria que Deus concede a um irmão, conceda a você. A visitação do Espírito Santo, o regozijo, receber esta palavra, estar em Cristo e Cristo em você. Porque quem está na presença, irmão, está diante. Quem está em comunhão, está nele e ele em nós. Essa é a grande diferença. Segundo, ele perdeu a comunhão e nós também, quando entregamos o nosso lenço, nós perdemos a comunhão com os nossos irmãos. Porque a comunhão é com Deus e com os nossos irmãos. Salmo 133, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, que os irmãos tenham comunhão entre si. Nós precisamos entender a necessidade da nossa comunhão. Às vezes há pessoas que pensam apenas em si mesmo. É como eu costumo brincar com a igreja aqui e falo que é a síndrome de Acabe. Quando havia muita fome na cidade, Acabe disse para Obadias: olha, vamos dar uma volta por aqui, ver se a gente encontra comida para pelo menos nós não sermos privados dos cavalos. Ele, como rei, não se preocupava com o seu povo, ele preocupava com os cavalos. E você não pode se preocupar apenas consigo, mas precisa saber que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nós iremos morar todos com o nosso Pai Celestial, quando nós estivermos no céu. Terceiro, nós não podemos perder a comunhão com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como está a sua comunhão com a palavra de Deus? Como está a sua comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é importante para a sua vida? Ela tem valia para você? Ou ela é rara? Ou raramente você lê o livro santo? Nós estamos com um programa de leitura da Bíblia na nossa igreja e eu me alegro por aqueles que estão correspondendo e participando. Lamento por alguns que não querem participar, respeito os motivos de cada um. Porém, irmãos, ser crente sem ler a Bíblia não consegue. Porque a palavra do rei, ela tem poder. A importância da palavra de Deus ela é tão grande que o exemplo maior vem de Jesus. Quando ele foi tentado no deserto, ele repreendeu a Satanás com a palavra. Está escrito, está escrito. Satanás tentou usar a palavra contra Jesus, mas Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Vai-te, Satanás, porque está escrito. Como está a sua comunhão com a palavra de Deus? Será que a tua carne, que o pecado já roubou esta comunhão? Ou você vai dizer como o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Terceira coisa que Judá perdeu e que todo crente perde quando dá lugar ao pecado: ele perdeu o cajado, que é a autoridade. Interessante falar sobre a autoridade do crente. Interessante. Porque hoje as pessoas não entendem o que é autoridade. A autoridade se divide em três partes: a autoridade moral, a autoridade espiritual e a autoridade posicional. Primeiro, a autoridade moral, ela vem através do testemunho do crente. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, Eliseu e Geazi passavam em frente à casa de uma mulher rica e ela e seu marido estavam na janela. E quando ela viu Eliseu e Geazi passando, ela disse para o seu marido: vejo que este que por nós passa é um santo homem de Deus. Quem era
o outro? Era Geazi. Ela não fez menção a Geazi. Eliseu tinha testemunho. Geazi se revelou, irmãos, um crente interesseiro, carnal, mentiroso. Um crente que envergonhou seu Senhor. Mas qual foi o fim da vida de Geazi? Sentado na calçada, contando a história dos milagres de Eliseu, além de ter ficado leproso. Quando um homem perde a autoridade moral, ele fica desacreditado. É ruim o descrédito, irmãos. É péssimo. Quando a sua palavra não tem mais valia. Quando não há credibilidade. Conserve o teu testemunho, para que todos que olham para você dizem: este é um santo homem de Deus. Este é um crente verdadeiro. É muito lindo isso. Não você dizer que é crente, mas ser reconhecido como tal. Segundo, é autoridade espiritual. Essa autoridade espiritual, ela vem da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Outra coisa, Hebreus 12 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessidade. É necessidade. Nós precisamos, porque a santidade é uma condição para nós vermos a Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Às vezes as pessoas confundem a santidade. Acham que santidade é falar em línguas, é chorar, é se alegrar. Nada tem a ver. Santidade não é ser usado por Deus. As 5 profecias mais lindas sobre Israel e sobre a igreja foram proferidas por Balaão, que era um falso profeta. E depois de ter sido grandemente usado, Deus disse para Moisés: mata Balaão, filho de Beor. Santidade, ela é condição para um dia estarmos com Cristo. Em terceiro lugar, ter autoridade posicional. A autoridade espiritual nos prepara para um dia vermos Deus face a face. A autoridade posicional é enquanto nós aqui vivermos. Enquanto nós aqui vivermos, nós temos que ter autoridade. E como vem esta autoridade até nós? Através da dignidade. Essa é a questão. Nós não podemos viver de forma indigna. Saul é um claro exemplo disso, de um homem que perdeu a dignidade. Um homem que teve todas as benesses da parte de Deus, porém não as valorizou. E toda vez que Saul pecava, Saul não se humilhava e reconhecia os seus erros. Saul, a dignidade é uma coisa que aos poucos você vai minando, com pequenas coisas, com pequenas palavras, com pequenas atitudes. Você perde a dignidade. Com certas palavras, com certas coisas que você fala. A Bíblia diz assim: irmãos, portai-vos de modo a não dar escândalo, nem ao judeu, nem ao gentio, nem à igreja de Deus. Precisamos andar dignamente diante daquele que nos escolheu. Porque nós aqui, a igreja aqui, é a agência de Deus na terra. Nós somos a testemunha de Jesus Cristo. Nós não somos testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é Israel. Nós somos testemunha de Jesus Cristo. Porque Israel não reconhece Cristo como Messias. Por isso que eles somos testemunha de Jeová. Nós somos testemunha de Cristo. Porque nós testificamos da santidade do nosso Senhor. Da dignidade do nosso Senhor. Da virtude do nosso Senhor. Do poder transformador do nosso Senhor. É preciso que o mundo veja Cristo em nós. Agora, irmãos, como recuperar o que o pecado roubou de você?
o que o pecado tirou de você. Existem duas formas. Existe a maneira certa e a maneira errada. Eu vou te falar primeiro da maneira errada. Olha o que Judá falou: eu vou enviar-te um cabrito. No outro dia, Judá chama o seu amigo Adulanita. Por isso que não é bom ter comunhão com o ímpio, irmãos. Ó, quão bom, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. No outro dia, o que Judá fez? Pegou um cabrito e mandou pela mão do Adulanita. Primeiro, cabrito, desculpa. O que remove o pecado é o sangue do Cordeiro de Deus. Ele enviou um cabrito. O que eu entendo que esse cabrito é uma desculpa, é uma forma de não admitir o seu erro. Não confunda desculpa com perdão. O que é a palavra desculpa? Desculpa é negar a culpa. Desculpa é dizer que foi sem querer. Desculpa é dizer que não foi intencional. Desculpa serve muito entre nós humanos. Mas para Deus é perdão. É como Davi disse: pequei contra o Senhor. Saul era um mestre em se desculpar. Tudo ele tinha uma desculpa na ponta da língua. E tem muito crente que tem uma desculpa. As desculpas, às vezes, até usam a Bíblia. A carne é fraca. O inimigo é furioso. Tudo tem uma desculpa. Mas o ideal é dizer, como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Risca essa palavra do teu vocabulário cristão. Desculpa. Faça isso não. Não destrua a sua vida. Deus está pronto para te restaurar, para te devolver tudo aquilo que você perdeu, que o pecado tirou de você. O selo, o lenço e o cajado. O pecado tirou de você a comunhão, a autoridade e tirou a presença do Espírito Santo. E junto com tudo isso foi embora a sua alegria. Davi disse: torna a dar-me alegria da tua salvação. Primeiro, ele enviou o cabrito. Segundo, pelas mãos de um ímpio. Usar o ímpio. Vai lá. O Adulanita foi. Quando chegou lá, o Adulanita disse: não tem mulher nenhuma aqui não. Disseram que aqui não passou prostituta nenhuma. E agora? Ele disse: você não viu direito? Olha, não tem prostituta nenhuma aqui. Usar o ímpio. Procurar justificar. A Bíblia diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Judá tinha que ir pessoalmente. Não se manda pedir desculpa por ninguém. Se vai pessoalmente, se lança aos pés do Senhor e pede perdão. Não pode fazer isso. Não pode. É como muitas pessoas têm culpado os outros pela sua queda. Eu conheço uma pessoa que ele perdeu o selo, perdeu o cajado, perdeu o lenço. E outro dia encontrei com ele e ele estava bebendo e fumando. E olhou para mim e disse assim: pastor, isso aqui é culpa de um pastor que eu congreguei com há alguns anos atrás. Por culpa dele que eu estou bebendo, que eu estou fumando. Mas ele vai dar conta diante de Deus. Eu falei: não faça isso. Duvido que foi o pastor que comprou cerveja para você, comprou cigarro. Não foi, não. Não use de desculpas. A maneira certa de recuperar o que o pecado tirou de você. A maneira certa. Essa agora que é bonita. Quando chegaram para Davi, disse assim: tua nora adulterou, está grávida. Davi disse: traz ela aqui porque ela vai ser queimada no fogo, ela vai ser morta. Antes de matarem aquela mulher, ela disse assim: um momento, de quem eu engravidei, a ele pertence,
esse selo, esse lenço e esse cajado. Olha que atitude linda de Judá. É por isso que eu vou dizer uma coisa. Um erro não define um homem. Não. A sua atitude diante desse erro é que o define. Essa é a questão. O que Judá disse? Ela é mais justa do que eu. Oh, que glória! Será que você está pronto para dizer: quem pecou fui eu? Quem tem que se humilhar sou eu? Que isso? Estávamos um dia falando sobre Davi e Batseba. Irmão, Deus poderia enviar um raio e matar Batseba tomando banho nua. Deus poderia, naquele momento, tapar os olhos de Davi para Davi não ver aquela mulher pelada. Cada um responde por si diante de Deus, hein, irmãos? Judá disse: ela é mais justa do que eu. Há coisas na Bíblia que a gente precisa aprender. E uma delas é: não houve repreensão de Deus àquela mulher, mas houve consequências sobre Judá. Não houve repreensão de Deus a Batseba, mas houve consequências sobre a vida de Davi. É como as pessoas querem falar mal de Penina. Você não lê uma repreensão de Deus a Penina. Mas Ana soube enfrentar aquela batalha, não culpou Penina de nada, e assim ela foi abençoada por Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cuidado, conserva o lenço, o cajado e o selo. Para que o Espírito Santo continue atuando na sua vida, você tem autoridade moral, espiritual e posicional contra o pecado. Seja abençoado por Deus. Terminando, sabe o que o Judá disse? Eu é que deveria ser apedrejado, morto. Mas na verdade eu preciso do perdão. Seja perdoado por Deus, confesse e volte-se para o Senhor. Não perca tudo aquilo que Deus fez na tua vida ao longo dos anos. Não desvalorize por nada desse mundo. Nada é melhor do que ter Jesus no coração. Inscreva-se no nosso canal, receba notificações, curta, comente, compartilhe, dê a sua opinião. Mas o mais importante de tudo, seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus de Nazaré. Eu, como ministro do Evangelho, eu peço humildemente a Deus